O Grêmio tentou e tenta a contratação do lateral direito Paulo Henrique e o Vasco pede 10 milhões de dólares pelo jogador. E nesse vídeo a gente vai conversar se o lateral de seleção brasileira vale ou não vale tudo isso. Gente, primeiro aquele convite clássico, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, tudo isso é muito importante, além de compartilhar para que esse conteúdo fique cada vez melhor e chegue em cada vez mais pessoas. Na informação trazida pelo meu companheiro lá de jornada da Bagé TV, o Diogo Rossi, o Grêmio foi até o Rio de Janeiro para tentar a contratação do Paulo Henrique, lateral direito de 29 anos que pertence ao Vasco da Gama, e ouviu que o clube carioca quer 10 milhões de dólares. O Grêmio até tentou envolver, né, Aravena, Cristaldo, Gustavo Cuejar, Dodi, jogadores assim para concretizar essa negociação, mas o clube carioca disse que quer os 10 milhões e tá no direito dele, até porque a gente tá falando de um lateral de seleção brasileira. Aos 29 anos, o Paulo Henrique está extremamente valorizado dentro do mercado. É um lateral que na última temporada foi o melhor do Campeonato Brasileiro. Foram 28 jogos, os 28 como titular e uma média altíssima de minutos, batendo praticamente os 90 minutos em cada uma das suas partidas. Nessa temporada, além da convocação da seleção brasileira e o gol marcado contra o Japão ainda no ano passado, nesse ano ele vive sim a expectativa de estar presente, quem sabe numa lista ou até pré-lista para a Copa do Mundo que acontece logo aí na metade da temporada. Por isso, o valor pedido por ele é muito justo. A gente acha até um pouco estranho, né, que o lateral possa valer 10 milhões de dólares. Nós contratamos um cara que nem o TT pagando 7 milhões, 6 milhões e meio de euros. Paulo Henrique valeria mais ou custaria mais que isso. Mas é que ele está extremamente valorizado, mesmo que esse começo de temporada não seja dos melhores, né? Ele tem só 5 jogos com a camiseta do Vasco, sendo 4 deles no Campeonato Carioca, alguns até entrando do banco de reservas, e no Campeonato Brasileiro um jogo só contra a equipe do Bahia, na derrota que o Vasco teve para a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Vamos tentar entender quem é o Paulo Henrique e como ele poderia agregar dentro desse time do Grêmio, tá? Eu vou estar deixando na tela aqui, como eu sempre deixo, um mapa de calor, né, onde os jogadores mais se posicionam dentro do campo. E aí, por óbvio, o Paulo Henrique, por ser um lateral direito, ele tem o corredor direito muito mais destacado. Mas vocês percebam como esse corredor direito ele é muito largo. Ele vai bastante para o centro do campo. Essa zona mais vermelha, que é a zona onde o atleta mais se posiciona e os espaços onde ele mais ocupa durante o jogo, vocês conseguem perceber como ela é muito larga. Ela vai indo para o meio do campo, né? Porque o Paulo Henrique tem essa característica. Outra coisa que chama atenção, como ela vai pelo campo inteiro, até a linha de fundo do adversário, de fato até a linha de fundo, e até a própria linha de fundo. A título de comparação, eu vou colocar aqui do lado o mapa de calor do João Pedro, e aqui tô colocando o mapa de calor do melhor João Pedro, tá? Nosso lateral direito na temporada de 2023, onde ele foi titular absoluto do técnico Renato Portaluppi. O Fábio atuou pouquíssimos jogos e lá foi o melhor João Pedro. E vocês percebam que no mapa de calor do João Pedro também não tem essa zona vermelha na linha de fundo. Ou seja, não é tão característico de ser ofensivo assim. E por último, para a gente fechar a comparação, vou colocar o mapa de calor do Marcos Rocha na última temporada. Foram alguns jogos só com a camiseta do Palmeiras e o segundo semestre inteiro com a camiseta do Grêmio. Vocês percebam que é muito diferente, né? O Marcos Rocha é um lateral de intermediária e intermediária. Ele joga na intermediária do Grêmio e joga depois na intermediária do adversário, não chega até a linha de fundo, os cruzamentos acontecem ali daquela intermediária, são cruzamentos mais distantes. Além de posicionamento, de espaços ocupados, são características muito diferentes. O Marcos Rocha, a gente sabe, é um lateral de muito mais posse de bola, de um passe um pouco mais curto. O João Pedro é um condutor de bola, é um cara que conduz muito a bola no seu melhor momento, mas fisicamente está muito abaixo. E o Paulo Henrique, ele é um trator. Eu vou usar esse termo extremamente popular dentro do futebol. Ele é muito forte, ele é muito rápido, ele é muito capaz de vencer duelo, seja por cima, seja duelo pelo chão, seja jogo de corpo, seja disputar na velocidade com os outros adversários. Mas além de ser só força física, o Paulo Henrique ele tem outras características com a bola. Ele é muito bom driblador. E isso é difícil ver no Campeonato Brasileiro na Série A. A gente acompanha alguns jogadores que têm uma velocidade impressionante. Vários laterais são assim. Mas eu vou botar aqui na tela algumas comparações de dados pra gente analisar, tá? E vocês vão perceber que o Paulo Henrique ele teve no último Campeonato Brasileiro mais dribles inclusive do que o Wesley, que foi um dos melhores laterais do campeonato, que era o lateral direito da equipe do Flamengo, por mais que na metade da temporada ele tenha sido vendido para Roma. Mas neste quesito o Paulo Henrique também se destaca.
É muito bom driblador. Ali, a gente tá vendo esse 3 ponto alguma coisa, a gente tá acompanhando que o Paulo Henrique tem uma média de 3.5 dribles certos por jogo. E o Wesley, em um time que só tem a posse da bola como era o Flamengo, ele tem uma média de 2.5 por jogo. Tu ter 1.0 de drible a mais de média por jogo é muito significativo. É uma diferença muito grande, porque a gente está acompanhando aqui que todos os outros têm números muito parecidos. E a gente pode dizer, tá, mas geralmente esses laterais de grande capacidade de drible, de grande velocidade, têm um acabamento de jogada não tão bom assim. Aqui está uma taxa de aproveitamento dos cruzamentos do Paulo Henrique. Vocês podem acompanhar que também não tem nada de diferente. Nessa mesma tabela que eu estou deixando para vocês aqui do lado do drible, dá para acompanhar. O aproveitamento de cruzamentos é muito parecido também com o do Wesley e do que com outros laterais do futebol brasileiro, como o Vitinho do Botafogo, como o próprio William, que fez uma bela temporada com o Cruzeiro no ano de 2025. Então ele não deixa nada a desejar. Mas tem um outro dado que eu vou destacar ali, que é o dado de cortes. Defensivamente, ele é um guerreiro. Ele batalha, ele luta, ele tenta o tempo inteiro interceptar o passe do adversário, ele tenta o tempo inteiro antecipar o atacante que ele tá marcando, ele tenta o tempo inteiro cortar esse passe, fechar essa linha de passe e impedir que o time adversário consiga progredir, seja driblando, seja através de um passe um pouco mais pra frente, né? Um passe buscando ali romper alguma linha do adversário, e o Paulo Henrique tá o tempo inteiro tentando bloquear isso. Não, o mundo não é mil maravilhas, né? O Paulo Henrique tem os seus defeitos, e os seus defeitos são de posicionamento. Ele é um cara que muitas vezes espaça demais essa linha, ele é um cara que muitas vezes desgarra demais do zagueiro que joga pelo lado direito, ele é um cara que muitas vezes está muito à frente do que precisa estar. Eu estava acompanhando os jogos do Vasco na última temporada e vários dos gols que o Vasco da Gama foi sofrendo, vários deles são porque o Paulo Henrique está mal posicionado. O Paulo Henrique demora um pouco a chegar no espaço onde ele tem que ocupar e assim o adversário consegue aparecer ali nas costas do zagueiro pela direita e nas costas do Paulo Henrique, e o Paulo Henrique tem essa dificuldade. Mas sem dúvida nenhuma seria um acréscimo gigantesco, na minha opinião, e quero ouvir de vocês nos comentários aqui embaixo. Se o Grêmio tivesse condições de pagar, o que eu acho que não tem, pelas informações trazidas tanto pelo Eduardo Picão quanto pelo Lucas Pilar e também pelo Diogo Rossi lá no canal do Bagé, o Grêmio não tem condições de dispor desse valor, sabendo que nós vamos ter que contratar o Arthur na metade dessa temporada, mas, de qualquer maneira, eu acho que o Paulo Henrique vale esse valor, ele vale os 10 milhões, porque a gente tá falando de um cara de nível de seleção brasileira hoje, querendo ou não, dá pra debater. Se ele é um dos melhores que nós temos pra posição, não sei, acho até que não, mas ele está sendo convocado. Desta maneira, ele é um lateral de seleção brasileira e ele vale os 10 milhões. Mas a gente acha que, infelizmente, não tem dinheiro para fazer essa aquisição. Gostou do conteúdo? De novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para esse conteúdo ficar cada vez melhor, além de me seguir nas redes sociais. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!